que é um serviço dentro do Telesaúde que tem o objetivo de promover cursos, promover webconferências, materiais educativos, com a finalidade de capacitar os profissionais que atuam na atenção primária à saúde do Estado do Espírito Santo. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sempre me apresento. Eu sou Karina Tonini, estou como coordenadora do Teleeducação e sou professora aqui da Universidade Federal do Espírito Santo do Departamento de Medicina Social. Gostaria de agradecer a presença de vocês, dizer que é muito importante, eu sempre falo isso, que é muito importante essa participação, porque nós realizamos todos esses serviços pensando em vocês, para vocês. Então, eu sempre também falo, se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam que fosse trabalhado aqui no Telesaúde, por favor, nos sugira esse tema, faça essa sugestão aqui no chat, por e-mail, vocês estão vendo o e-mail aí, nosso e-mail do Telesaúde na tela. Também temos agora no site, um link no site principal, lá no telesaude.ifes.edu.br, um link só de sugestão de temas, para que a gente possa também trabalhar com as demandas de vocês, tá? Essas sugestões também são muito importantes, então não deixem de realizar essas sugestões. Outra coisa importante que eu gostaria de falar para vocês é que vocês informem os dados pessoais de vocês, como nome, município, categoria profissional, a unidade de saúde em que trabalha. Então, tem um local aqui ao lado direito inferior da tela, uma caixa, onde vocês colocam essas informações. Às vezes, tem mais de uma pessoa assistindo em um ponto, então é importante que essas informações sejam de todas as pessoas que estão nos assistindo, tá? Então, não esqueçam de nos fornecer essas informações. Se não conseguirem pela caixa aqui, então informem esses dados pelo chat. O importante é nos fornecer essas informações, tá? As dúvidas que vocês tiverem, algumas perguntas, ou alguma contribuição que queiram dar, o compartilhamento de experiências, tudo isso pode ser feito pelo chat. Aqui, escrevendo pelo chat, nós vamos fazendo esse direcionamento. As perguntas e dúvidas vão ser tiradas ao final da apresentação. Como sempre, essa webconferência ela está sendo gravada e pode ser acessada daqui a alguns dias no nosso site. Lá no site do Telesaúde, na classificação Saúde do Trabalhador. Ok? Então, eu já agradeço a presença da nossa palestrante. Vou apresentá-la para vocês. A nossa palestrante de hoje é a enfermeira do trabalho, Patrícia Frigério Salles Melchior. A Patrícia ela é referência técnica da Vigilância em Saúde do Trabalhador do município de Vitória e hoje veio falar um pouquinho para a gente sobre o SINAM, o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, o SINAM, mas como que as doenças relacionadas ao trabalho e os acidentes são notificados por esse sistema, Então, ela vai discutir um pouquinho sobre isso com a gente, dentro daqueles temas que nós já viemos trabalhando aqui há alguns meses, sobre a saúde do trabalhador de uma forma geral. Então, eu agradeço, Patrícia, a sua disponibilidade e passo a palavra a você, para que você inicie a sua webconferência. Boa tarde. Então, nós vamos falar um pouco do que é a notificação das doenças e agravos relacionados ao trabalho no SINAM. Bom, para começar, é interessante falar o que é um sistema de informação, que compreende o conjunto de processos que são organizados e que envolve desde a captura, o processamento ou a transformação, a armazenagem, a manutenção de dados e a produção dessa informação.
processa esses dados de uma forma informatizada ou não e vai apresentar para os usuários, individualmente ou em grupos, que são responsáveis, esses grupos ou a pessoa que receber esses dados, pela sua interpretação. Bom, qual a importância da notificação desses agravos relacionados ao trabalho? A primeira é que a informação ela é sempre um instrumento de apoio à decisão para que se conheça a realidade e se possa planejar e gerir um sistema de forma mais eficaz. Outra que é a análise do perfil de morbimortalidade, ela está baseada na tomada de decisão, né, no nível administrativo mais periférico, a partir desses dados, né? Então, se eu não tenho dados informados, eu fico sem norte, sem referência para tomar as minhas decisões. E eu posso acabar, então, aplicando os recursos, que já são poucos, a gente sabe que sim, de forma inadequada. Os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho, elas são, de um modo geral, evitáveis, né, passíveis de prevenção. Em alguns casos, inclusive, são consideradas como crime, como o trabalho infantil, por exemplo, né? Então, um acidente de trabalho com uma criança já é uma situação grave, né? Então, a gente deve trabalhar sempre na prevenção desses acidentes. E os acidentes, todos sabem que são subregistrados, né? A gente não conhece a real magnitude deles. Então, se a gente olha numa estatística e vê que tem, um exemplo, 1000 acidentes com material biológico, isso é só um exemplo fictício, pode ter certeza que esse número ainda está notificado. Ele, com certeza, é bem mais do que isso, às vezes 3 vezes esse número, por exemplo. Bom, e o que é o SINAM? Né? Ele é um sistema que é alimentado pela notificação e investigação dos casos de doenças e agravos. Eles constam da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, hoje mencionados nas portarias 1271 de junho de 2014 e 1984, né, de setembro de 2014 também, mas é facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde que são importantes para a sua região. E o que é agravo, né? Agravo é qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo. Ele pode ser provocado por circunstâncias nocivas, como os acidentes, as intoxicações por substâncias químicas, o abuso de drogas ou lesões decorrentes de violência interpessoal, como as agressões, os maus tratos e a lesão autoprovocada. Essa é uma definição constante na portaria 1271. E a doença é aquela enfermidade ou estado clínico, independente da sua origem ou fonte, que vai representar ou que possa representar um dano significativo para os seres humanos. Bom, e se estamos falando de agravos e doenças relacionadas ao trabalho, quem são esses trabalhadores aos olhos do SUS? Né? Para o SUS, então, o trabalhador é todo homem e mulher que exerça uma atividade para o seu sustento próprio ou de seus dependentes, qualquer que seja a sua forma de inserção no mercado de trabalho, ou seja, pode ser formal ou informal, nos setores da economia. Né? Então, não esquecer que ao notificar todos os trabalhadores que procurarem o serviço ou que forem identificados como passíveis dessa notificação, que se enquadrem em um desses agravos que nós vamos falar, devem ser notificados, independente, então, mais uma vez reforçando,
da sua inserção no mercado de trabalho. Ele pode ser um camelô, por exemplo, não tem carteira assinada, ou pode ser um funcionário de uma empresa com todos os registros, né, perante ao Ministério do Trabalho. Bom, um histórico breve aí de como surgiram essas notificações, né? Ela começou na portaria 777 de 2004, onde passou a ser obrigatória essa notificação desses agravos. Passaram alguns anos com essa notificação feita por meio dessa portaria, ela era isolada dos demais agravos de notificação compulsória que os profissionais da saúde já estavam acostumados, né, como a meningite e outros. E aí, então, ficava muito esquecido. Até os profissionais nem sequer faziam menção, se lembravam que existiam esses agravos, né, ou doenças. E aí, então, a portaria 104 de 2011 veio tentar diminuir essa situação, né, e uniu todos os agravos nessa única portaria. E com essa unificação, então, são notificados todos os agravos listados relacionados ao trabalho e doenças, com a particularidade de que são casos confirmados, né, e só em rede sentinela. Então, essa portaria 104 dita essa característica, né? Diferente de alguns outros agravos que você pode notificar apenas na suspeita. Bom, em 2014, surgiram outras duas portarias. A primeira foi essa de 1271, de 2014, em junho, que define essa lista nacional de notificação compulsória de doenças e agravos e eventos de saúde pública, que está inserida nela, deve ser notificado todo o serviço de saúde público ou privado, é bom frisar isso, em todo o território nacional, nos termos do anexo dela, que consta uma série de outras doenças também, que não as do trabalho, mas eu aqui separei apenas as que são relacionadas ao trabalho, que é o acidente de trabalho com exposição a material biológico, o acidente de trabalho grave e fatal e em crianças e adolescentes, e a intoxicação exógena relacionada ao trabalho, que envolve, por exemplo, substâncias químicas, como agrotóxicos, gases tóxicos, metais pesados, etc. O acidente com material biológico, ele é de notificação semanal, né? E pela portaria, a notificação semanal é aquela realizada em até 7 dias, a partir do conhecimento da ocorrência do agravo ou da doença. O acidente de trabalho grave, o fatal e em crianças e adolescentes é de notificação imediata, então em até 24 horas, a partir do momento que se conhece a ocorrência desse acidente ou agravo, né, pelo meio de comunicação mais rápido possível. E a intoxicação exógena, a mesma coisa, de notificação imediata. A outra portaria traz, então, a lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória, mas essas, então, seriam notificadas em unidade sentinela, né, seguindo as suas diretrizes específicas. E as de vigilância em saúde do trabalhador estão no item 1 desse anexo, que seriam o câncer relacionado ao trabalho, as dermatoses ocupacionais, as lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, osteomusculares relacionados ao trabalho, conhecido como LERDORT. A perda auditiva induzida pelo ruído, que é a PAIR, relacionada ao trabalho, as pneumoconioses e os transtornos mentais. Bom, e aí, o que é exatamente acidente de trabalho, né? O acidente de trabalho é aquele que vai ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, que vai provocar lesão corporal ou perturbação funcional e que pode levar à morte, à perda ou à redução da capacidade para o trabalho, que pode ser de forma permanente ou temporária. Ele pode ser típico de trajeto
E pode ser uma doença ocupacional, porque o acidente de trabalho pode se equiparar a uma doença ocupacional. O típico é aquele que acontece quando a gente sofre um desses acidentes no dia a dia, no desenrolar do nosso dia de trabalho, né, dentro das nossas tarefas diárias. O de trajeto é aquele que eu posso sofrer no meu trajeto entre ir de casa ao trabalho ou do trabalho para casa, desde que seja o trajeto habitual, né? Portanto, se eu um dia resolvo sair do meu trabalho, que deveria ser pegar um ônibus em frente ao meu local de trabalho, seguir até passar pelo caminho, né, que o ônibus faz normalmente, e chegar até o meu destino. Por exemplo, lá no meio da Reta da Penha. Se eu decidir no meio do caminho que eu tenho que comprar alguma coisa numa loja que fica perto dali, e saltar do ônibus antes da hora e for até essa loja, se eu sofrer um acidente nesse caminho que eu fiz até a loja, que não é o meu caminho habitual, esse acidente pode não ser reconhecido, provavelmente não será reconhecido perante o órgão competente que receberá esse registro, né? Então, esse é o acidente de trajeto, é aquele que eu faço de casa para o trabalho ou do trabalho para casa habitualmente. E a doença ocupacional, que se equipara a um acidente de trabalho, é um dano ou um agravo que vai incidir sobre a saúde desse trabalhador, causado, desencadeado ou agravado por fatores de risco que estejam presentes no local de trabalho. O que é importante frisar é que, em geral, essas doenças do trabalho têm uma manifestação lenta, insidiosa, ou seja, ela vai aparecendo e você não percebe logo de início, demora às vezes mais de 20 anos para ela surgir. E isso dificulta muito o nexo que se faz entre a doença e o trabalho. Bom, e dentro das doenças ocupacionais, já teve uma outra teleconferência, uma outra web antes, né, que foi a doutora Isabel, ela falou melhor sobre isso, mas eu achei importante frisar que pode ter alguém que não assistiu anteriormente. A doença ocupacional, ela pode ser dividida em doença profissional e doença do trabalho. A profissional é aquela que é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho específico de uma determinada atividade. Por exemplo, dermatose por cimento nos pedreiros, né? Silicose em trabalhadores da mineração. E a doença do trabalho é aquela que eu posso adquirir ou desencadeá-la em função das condições especiais em que o trabalho é realizado, né? E que vai se relacionar diretamente com ele. A lerdorte, a PAIR, as intoxicações, pode acontecer com qualquer pessoa que se coloque nessa condição, né, especial no trabalho e que, porventura, acabe adquirindo. Então, não é própria de uma determinada profissão ou atividade, que a gente prefere chamar. Bom, mesmo já tendo havido também uma outra web anterior falando sobre o acidente de trabalho com exposição a material biológico, eu achei importante, pelo menos, trazer a definição novamente. Então, são acidentes envolvendo sangue e outros fluidos orgânicos que ocorrem com profissionais da área da saúde no decorrer do desenvolvimento do seu trabalho, onde esses estão expostos a materiais biológicos potencialmente contaminados. Mas eu não vou me alongar nessa parte. Bom, focando então hoje, a gente vai focar no acidente de trabalho grave, nos quais, dentro dessa notificação, dessa ficha, fazem parte o fatal, o acidente de trabalho com criança e adolescente. É aquele, então, o acidente de trabalho fatal, que leva a óbito imediatamente após a sua ocorrência ou que venha a ocorrer posteriormente, a qualquer momento, em ambiente hospitalar ou não, desde que a sua causa básica, intermediária ou imediata da morte,
esteja relacionada com o acidente que ele sofreu. Bom, e o que é considerado acidente de trabalho grave, né? Existem alguns critérios bem objetivos para definir esses casos de acidente de trabalho grave, para eu saber se eu notifico ou não. Um deles é a necessidade de tratamento em regime de internação hospitalar, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, eu posso ter ficado com alguma sequela onde um dos meus braços, por exemplo, não esteja dando conta de realizar as suas funções motoras, por exemplo. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente, aceleração de parto, aborto, fraturas, amputações de tecido ósseo, luxações ou queimaduras graves, desmaio, perda da consciência, né, provocado por asfixia, choque elétrico ou outra causa externa, qualquer outra lesão, levando a hipotermia, doença induzida pelo calor ou inconsciência, requerendo ressuscitação ou hospitalização por mais de 24 horas, e doenças agudas que requeram tratamento médico, onde haja razão para acreditar que resulte da exposição ao agente biológico, suas toxinas ou ao material infectado. Bom, o outro tipo de acidente de trabalho que é considerado como grave é o acidente de trabalho com crianças e adolescentes. Bom, com base na Lei 8.069, de 90, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é considerada que é entre 0 e 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos. O acidente de trabalho com crianças e adolescentes é aquele que acomete trabalhadores com menos de 18 anos de idade na data da sua ocorrência, e ele vai, nesse caso, independer da gravidade. Haja visto, como eu tinha comentado no início, que uma criança, a princípio, não deveria estar trabalhando, né, assim, estudando. Então, a exposição dessa criança a uma situação de risco já é um agravante, e ela tendo sofrido um acidente, então, não importa qual a sua gravidade, já é considerado grave. Bom, eu trouxe, então, a ficha de notificação, né, investigação do acidente de trabalho grave, para que vocês tenham uma ideia do que é que faz parte, né, essa notificação. Bom, a primeira parte, que é essa que vocês estão vendo, os campos são comuns a praticamente ou a todas as fichas de notificação e investigação. Quando eu vou para o campo seguinte, que são os antecedentes epidemiológicos, eu trago aqui algumas informações que já dizem mais respeito à questão do trabalho. Então, é importante, na medida do possível, eu sempre preencher de forma mais clara e precisa possível qual a ocupação dessa pessoa, porque com base nisso a gente vai ter condições de fazer uma análise do perfil, né, de mortalidade, do perfil de que os trabalhadores adoecem, que ocupações são essas, e muitas vezes esse campo vem ou mal preenchido ou não vem preenchido adequadamente. A situação no mercado de trabalho, né? O tempo de trabalho na ocupação, isso é extremamente importante para a saúde do trabalhador. Haja visto que lá atrás eu comentei que algumas doenças são insidiosas e podem levar às vezes até 20 anos para se diagnosticar esse nexo, né? O local onde ocorreu o acidente é muito importante. O tempo de trabalho na ocupação, aliás, desculpa, está repetido, que na hora de copiar saiu repetido. Os dados da empresa contratada, né? Quem é que contratou essa empresa? Esse funcionário, desculpa.
Quem é que fez a contratação? Ele era um autônomo? Ele, por exemplo, foi um trabalhador de uma empresa formal do município? É importante colocar, porque a gente, às vezes, tem como ir até essa empresa e entender por que esses trabalhadores estão adoecendo, porque pode aparecer mais de um, né? E aí a gente começa a querer entender o que está acontecendo nessa empresa. Tá? A atividade econômica é importante, um telefone pelo menos, se você não conseguir o endereço completo, minimamente o município, né, e o bairro, e um ponto de referência, às vezes, que o trabalhador consegue te dar. Ele pode não saber o endereço exato, mas um ponto de referência, um telefone, já é bastante útil. Sempre lembrar de preencher se o trabalhador trabalha como terceirizado ou não, né? E se for o caso de ser terceirizado, também informar qual é a razão social dessa empresa, se possível, os dados mais específicos, como o CNPJ, é importante. Bom, os dados do acidente, que é a hora que aconteceu, quanto tempo após o início da jornada de trabalho naquele dia ele sofreu esse acidente, né? O município onde o acidente ocorreu, e, enfim. E também lembrar de relatar e perguntar se houve outros trabalhadores atingidos, e caso tenha, colocar quantos. Aqui vem a parte dos dados do atendimento médico, né? E aqui embaixo, no campo 68, é importante registrar se foi ou não emitida a CAT, que é aquela comunicação de acidente do trabalho, preenchida para questões previdenciárias, né? Que muitas vezes esse campo ou nem é preenchido, ou as pessoas colocam como ignorado, né? Bom, e por fim, no verso da ficha, bem ao final, tem as informações complementares e as observações, aonde cabe uma descrição sumária do que aconteceu de fato com esse acidente. Esse campo, embora muito raramente preenchido ou muito resumidamente preenchido, seria interessante que fosse preenchido com um pouco mais de detalhes, porque às vezes é aqui que a gente entende o que foi que se passou, né? Enfim, então essa é a ficha de acidente de trabalho grave, e existem outras fichas de notificação no SINAR, que também, apesar de não ser especificamente relacionada ao trabalho, ela pode constar de campos que vão dar respostas sobre a correlação desse agravo com o trabalho. Um exemplo disso é a ficha de notificação de intoxicação exógena, que ela não é exclusiva das doenças relacionadas ao trabalho. Então, vai ter no campo 56 a exposição ou contaminação, se ela foi decorrente do trabalho ou da ocupação, e o campo 70, que é a questão da CAT. Então, às vezes, esses campos passam despercebidos pelo profissional que está lá na ponta fazendo essa notificação. A ficha de notificação de acidentes com animais peçonhentos também tem campos semelhantes. Bom, como são muitos detalhes, né, muitos campos para se preencher essa ficha, existem protocolos, né, da atenção à saúde do trabalhador que tem justamente o objetivo de homogeneizar, subsidiar as ações de diagnóstico, de tratamento, né, e vigilância, e estabelecer, ajudar o profissional a estabelecer a relação dessa doença com o trabalho para os agravos de notificação compulsória. Então, aqui estão listados todos os protocolos que estão disponíveis lá na página do Ministério da Saúde, para acesso, caso interesse. Bom, eu trouxe resumidamente aqui como estão as notificações no município de Vitória, para vocês terem uma ideia. Eu puxei aqui uma série histórica de 2007 a 2015. Vocês podem observar que entre 2007 e 2010, mais ou menos, a maior parte das notificações dos agravos eram praticamente nulos, né? E ao longo do tempo, o município de Vitória vem fazendo um trabalho para incentivar e melhorar
a notificação no município, porque, infelizmente, a gente sabe que o fato de não ter não significa que os acidentes e as doenças não estejam ocorrendo, e sim que elas estão sendo subnotificadas, né? Então, esse é o quadro que nós temos no município nesses últimos anos. Bom, é importante também prestar atenção, para quem está na ponta, no serviço, de que esse serviço de urgência e emergência, ou até o profissional que atendeu lá na unidade, que teve conhecimento de um acidente, né, mesmo que ele já tenha passado, às vezes a pessoa foi lá só fazer um curativo, né, que ele pode fornecer e deve fornecer um laudo do atendimento que foi realizado a esse acidentado, né? Que principalmente o que trabalha com carteira assinada, o seletista, porque aí, de posse desse laudo, a empresa tem informações suficientes para preencher a comunicação de acidente de trabalho, que tem uma parte que cabe à questão do laudo médico, né? Então, lembrar que esse profissional pode estar contribuindo com o trabalhador acidentado, já fornecendo o que aconteceu com esse trabalhador. O preenchimento da CAT, ele é uma responsabilidade da empresa, né? Mas, às vezes, a gente sabe que a empresa não registra. E se o trabalhador quiser, ele tem a alternativa dele mesmo fazer a notificação pela internet, mas, no entanto, esse preenchimento às vezes não é tão fácil, tem alguns campos que o trabalhador pode ter uma dificuldade, ou às vezes o trabalhador não tem nem acesso à internet, não sabe como fazer. Então, nesse caso, ele pode procurar um sindicato da sua categoria, que também pode fazer esse registro, ou até mesmo o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Ele pode procurar, né, o centro de referência e solicitar que por lá seja feito o registro dessa CAT. Aqui eu trouxe algumas características do que é a CAT, do que é o SINAM, que muitas vezes chega na unidade, o profissional fica receoso, né, de preencher, de fazer a notificação, achando que pode ter algum comprometimento do ponto de vista legal, né, enfim. Então é importante saber que é diferente o que é uma CAT e o que é a notificação do SINAM. A CAT, ela tem a finalidade, ela é de responsabilidade da Previdência Social, ela tem fim pecuniário, né? E o SINAM, ele é do Ministério da Saúde e a finalidade é mais de subsidiar a tomada de decisão para políticas públicas, enfim, ele é mais de cunho epidemiológico. Né? O público-alvo da CAT são os trabalhadores seletistas, basicamente. Né? Ele exclui, por exemplo, empregados domésticos, os autônomos, o mercado informal, os estatutários. Então, com base nisso, se a gente for buscar nas estatísticas quantos são os trabalhadores que se acidentam e adoecem, vocês vão verificar que esse número está muito aquém do que a população economicamente ativa, porque exclui todos os demais trabalhadores que não têm carteira assinada. Já o SINAM não, ele é mais, ele engloba todos os profissionais, né? Então, ele te dá uma visão muito mais clara, muito mais completa do que está acontecendo em termos de adoecimento no nosso país, ou no nosso município, se for o caso. O que notificar? Para a CAT, todos os acidentes e doenças ocupacionais, não importa se são ou não de notificação compulsória. Para o SINAM, são os acidentes e doenças ocupacionais relacionadas na portaria do SINAM, aquelas que eu mencionei anteriormente. Qual é o instrumento de notificação da CAT? É um formulário chamado, justamente, Comunicação de Acidentes de Trabalho. E no SINAM são as fichas específicas de cada agravo que a gente utiliza para fazer esse registro. Quais são as consequências de ter uma notificação preenchida? Para a CAT, ela também traz dados que servem para análise epidemiológica,
serve como direito dos trabalhadores e dever da empresa, então isso pode ser instrumento para outras ações que vão defender os direitos desses trabalhadores. Estabilidade no emprego de 1 ano, por exemplo, após a alta do INSS, depósito do FGTS, direcionamento de políticas públicas também. E o SINAM, ele tem a finalidade de análise epidemiológica. É dever dos profissionais fazer essa notificação, uma vez que ela é compulsória e ela está numa legislação, essa garantia. O direcionamento de políticas públicas também. E o prazo para notificação da CAT é no primeiro dia útil da ocorrência daquele acidente e, no caso do SINAM, para alguns agravos, 24 horas, para outros é semanal, como o caso do acidente de material biológico. Pessoal, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, porque eu fiz algumas perguntas aqui, tempo para fomentar a nossa discussão no chat. Se vocês têm alguma dúvida, dificuldade para o preenchimento da ficha especificamente. Essa ficha, e aí nós temos também a presença do Tadeu, adoecimento que ele é digitador do SINAM. Então eu perguntei, que ele gostaria de realizar alguma consideração enquanto digitador, porque nós temos profissionais que irão realizar a notificação, irão preencher a ficha, e ele, enquanto digitador, quais as considerações que ele gostaria de fazer para a gente? Mas ainda ninguém me respondeu. Então, Patrícia, eu gostaria mais uma vez que você frisasse para a gente a importância da notificação, enquanto referência da vigilância em saúde do trabalhador, e quais são as consequências da não notificação. Bom, Karina, na verdade, assim, a importância dessa notificação é que sem ela nós não conseguimos, lá na vigilância epidemiológica do município, a gente não consegue ter uma noção real de quantos trabalhadores estão adoecendo, de que tipo de providências a gente precisa tomar para evitar novas ocorrências de acidentes ou doenças, a grande consequência disso, eu recentemente fiz uma análise epidemiológica dos acidentes de trabalho com exposição a material biológico, nesse intervalo entre 2007 e 2012, se não me engano. E o que acontece? Muitas vezes aqueles campos que eu comentei sobre a ocupação, a empresa onde ele trabalha, esses campos não são preenchidos ou são mal preenchidos, e aí eu fico sem saber qual é o perfil desse trabalhador. E se eu não sei o perfil desse trabalhador, que tipo de direcionamento eu posso fazer em termos de campanha ou qualquer outra ação de saúde? A Patrícia conseguiu gestor que realizar o recurso de maneira clara, mostrando aquele tipo de adoecimento, para cada item da ficha, de maneira objetiva. A gente já teve outras palestras sobre o tema, então a gente já vem trabalhando nessa questão da importância da notificação, da importância de realizar o nexo causal das doenças relacionadas ao trabalho, ou doenças, na atenção básica, porque é onde que o paciente mora, vive, trabalha no território. O Tadeu colocou aqui uma pergunta: as fichas de notificação atualizadas estão disponíveis para download em qual site?
Muito obrigada, Patrícia, pela participação. Bom, eles podem esperamos contar com vocês mais vezes aqui com a gente. No caso obrigada pela disponibilidade, pela excelente palestra ministrada. A Marília, eu perguntei se vocês tinham alguma sugestão de temas. A Marília sugeriu sobre o exame citopatológico. Eu acho que foi até a Marília que tinha sugerido esse tema e nós já abordamos esse tema numa webconferência. Então, Marília, dê uma olhadinha para ver se essa webconferência atende o seu, a sua expectativa. Se não, volte aqui com a sua sugestão, porque a gente vai estudar, como a Valesca falou, a possibilidade de abordar outros aspectos que não foram mencionados, tá? A Valesca colocou aí, então, o link da webconferência já ministrada. Ok? Gente, eu gostaria de saber de vocês, respondam pelo chat para mim, vocês estão recebendo os e-mails de divulgação, no e-mail de vocês, das webconferências que serão ministradas aqui no Telesaúde? Toda semana vocês recebem esses e-mails das palestras que serão realizadas na semana seguinte? Não está recebendo, Marília? Tadeu, a Jéssica. Jéssica, me responde, por favor, se vocês estão recebendo. Outra coisa que eu gostaria de frisar para vocês é sempre olhe o nosso site do Telesaúde. Vocês já entraram no site? Tá? Ele é bem bacana, lá vocês conseguem acessar as webconferências que já foram gravadas aqui no Telesaúde, inclusive a webconferência de hoje. Lá tem como vocês sugerirem temas, tem toda a agenda de programação, dos meses para frente. Então, sempre que vocês tiverem oportunidade, por favor, olhem o site e divulguem também para os colegas, tá ok? Patrícia, você gostaria de fazer mais alguma consideração? Eu gostaria só de dar uma sugestão para aqueles que ainda não conseguiram implantar essa notificação nos seus serviços. Está baixo? Que não conseguiram ainda implantar ou que estão tendo dificuldade de começar essa notificação. Uma coisa que nós fizemos aqui no município de Vitória, na nossa rede municipal, foi o seguinte: nós, pela característica do município de Vitória, que é um setor prevalece o setor de serviços, a área de serviços, nós resolvemos então começar concentrando por alguns agravos que a gente sabe que podem ser os principais a aparecer, os casos de notificação, como, por exemplo, a Lerdort, que está muito associada ao trabalho de digitação, a questão do caixa de supermercado e outras tantas ocupações que se expõem a esse tipo de risco. Então, a gente concentrou primeiro nessa doença, além, obviamente, dos outros agravos, que são os acidentes, que a dúvida é menor na hora de notificar, principalmente porque o acidente aconteceu, você não tem como suspeitar, achar que não foi, É diferente de uma doença, que você precisa fazer um nexo primeiro dessa doença e às vezes é um pouco mais trabalhoso, mais complicado. Mas um acidente de material biológico, a pessoa se furou, você não vai ter dúvida. Apesar de ter que notificar com caso confirmado, está confirmado ali na hora a situação.
né? Então, a gente fez isso. A gente começou por alguns agravos, né? A lerdorte, a dermatose ocupacional. Muito bom, Patrícia. Inclusive, agora a gente vai começar a trabalhar no telesaúde, né? Nos próximos meses, com as doenças específicas. Para outras áreas. Como você bem falou, lerdorte, as lesões de pele, né? Então, não deixem de participar. A gente vai já inserindo na nossa agenda. Tá? Então, agradeço mais uma vez a Patrícia por estar aqui conosco, pela ótima palestra de hoje. E agradeço a vocês por participarem com a gente. Não deixem de participar e divulguem para os demais colegas a web de hoje, né? E as webs que vão ser feitas daqui para frente. Tá ok? Então, até a próxima. Tenham todos uma boa tarde.